insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Bom dia, bom dia. Pastor Eilson Lima chegando. Momento Oásis. Oi, Nilda. Tudo bem, Nilda? Seja bem-vinda. Deus te abençoe, filha. Compartilha aí essa live com as pessoas. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse dia. Eu sou o pastor Eilson Lima Silva, ou você pode me chamar de pastor Will. Eu estou aqui para fazer o nosso momento Oásis, para compartilhar com você uma palavra de Deus. O nosso alvo aqui é encontrar pessoas que talvez estejam impossibilitadas de congregar, que talvez estejam em casa de recuperação, ou em casa de repouso por idade, ou internada no hospital, ou até mesmo internado num presídio. A nossa intenção aqui é levar um momento de descanso, de refrigério, de alegria, um momento de paz para as pessoas. Mas eu percebo que a palavra de Deus serve para todos nós. Então tem muita gente que participa dessa live, que assiste essa live, que é um cristão que está a fim de realmente ouvir uma palavra a mais. Isso é muito bom. Quem dera que todos os cristãos ficassem o dia inteiro conectados dessa forma, né? Enquanto faz o seu trabalho, ouve alguém falando a palavra de Deus. Porque normalmente a gente gosta de estar ouvindo algo. E aí tem gente que infelizmente ouve coisa que não presta. Enquanto trabalha, ouve alguém falando mal de alguém, ou ouve uma música imoral, que é o que tem muito hoje em dia, ou ouve piadas, ou ouve vozes do inseto falando no seu pensamento, enquanto você está parada ou parado, sem ouvir nada da palavra de Deus, seus pensamentos estão ouvindo. E infelizmente o inseto, ele é inteligentíssimo. E ele fala no nosso ouvido na primeira pessoa. Ele nunca vai falar assim, por exemplo, Eilson, você não vai conseguir. Ele vai falar aqui no meu ouvido assim, ó, eu não vou conseguir. Para quê? Para que eu pense que isso é um pensamento meu. Mas na verdade não é um pensamento meu. É uma sugestão do inseto. Então o que eu quero te falar é que enquanto nós, Primo Miro, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Enquanto nós estamos focados em ouvir um louvor, em ouvir uma palavra de Deus, em falar sobre a palavra de Deus, que é mais importante ainda do que ouvir, ou em conversar com pessoas sobre a palavra de Deus, o inseto não tem acesso à nossa mente através do sopro, do chaveco da cobra. Então, nós precisamos nos conectar com Deus o tempo todo, ou falando, ou ouvindo, ou meditando na palavra, ou compartilhando, conversando com alguém sobre a palavra, ou lendo a palavra. Como que eu vou fazer isso o dia inteiro, Wilson? Você pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. A Nilda é manicure, uma excelente manicure. E a manicure sempre está conversando com alguém. Sempre está conversando com alguém. Aí quando a pessoa começa a contar uma história difícil, Nilda, uma história triste, aí você se lembra de um testemunho de alguém que venceu uma luta maior do que aquela da pessoa e fala, mas eu quero te contar um testemunho. E aí você conta o testemunho de alguém que venceu e foi Jesus que fez o milagre na vida da pessoa. Quando você conta esse testemunho, você fala, o seu problema é pequeno para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você precisar, eu posso orar por você. Você enche a vida dessa pessoa de esperança, de alegria, de sonho, de vivacidade, de fé. É assim que você é usada por Deus como manicure. É uma missionária disfarçada de manicure, Nilda. É para isso que o Senhor te chamou. Miro, meu primo, já está aposentado. Como que ele pode ser um missionário disfarçado de aposentado?
Vai procurar outros aposentados, onde eles estiverem reunidos na beira da praia, porque o Miro mora na beira da praia. Senta com eles para bater papo e vai ouvir o que eles estão falando. Na hora que eles começarem a se lamuriar da vida, aí você vai falar, mas eu vou te contar a história de alguém que com 99 anos, ele viveu o milagre de Deus na vida dele e ainda teve filho. E depois, com 140 anos, ele casou outra vez, segunda vez, quando a mulher dele morreu, e teve mais 5 filhos. Ô, meu amigo, você vai encher a vida desse povo de fé. Um missionário disfarçado de aposentado. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para ser aqui. Eu sou o Mr. Soluções, aqui no meu canal profissional, mas eu sou um missionário disfarçado de Mr. Soluções. Toda hora eu estou colocando a palavra de Deus nas minhas lives. Toda hora, o povo está dando glória a Deus, amém, aleluia. Toda hora eu estou pregando o evangelho, toda hora. Não vou convidar nunca para fazer uma live comigo alguém que é anticristão, anti-evangelho, nunca. Se vier aqui para falar de bênção, tá comigo. Se não vier para falar de bênção, tá fora. Só convido para fazer live comigo quem entregar conhecimento, mas também junto com fé, junto com amor, junto com prosperidade, junto com vida abundante. É assim que vai ser sempre, em nome de Jesus. Então, parcerias a gente faz com cristãos, com pessoas tementes a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui que não é assim tão linda de ouvir, mas eu quero que você fique com a parte linda da palavra. Eu vou falar sobre lepra. Lepra aponta para pecado. A lepra, ela é uma doença que aqui em Itu tinha um hospital chamava Pirapitingui, o hospital dos Hansenianos, dos leprosos. E a lepra, ela é uma doença que primeiro anestesia o corpo da pessoa, não sente mais nada, pode queimar, pode furar, pode fazer o que quiser, e depois começa a corroer, vai se desfazendo, virando água, escorrendo. Por isso o leproso sempre usava muita bandagem, muito pano. Por quê? Porque o pano vai sugando aquela água, e depois evapora, e a pessoa não vê aquele trem escorrendo. Você imagina você ver seus dedos pingando, virando água? Eu já vi isso. Eu tinha um cliente hanseniano que ele uma vez chegou na minha relojoaria para consertar relógio e ele tinha os dedos tudo atrofiado assim, ó. Ele abria a carteira dele assim. Minha carteira tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele abria a carteira dele assim, ó. Os dedos tudo atrofiado assim, ó. E ele conseguia pegar o dinheiro. Era sofrido demais ver aquele homem. E uma vez ele chegou na minha relojoaria e o meu balcão ficou cheio de pingos, porque o curativo que tinha na mão dele não era uma bandagem, era band-aid, era esparadrapo, fita crepe, sei lá. E aí ficou o balcão cheio de pingos de lepra. Fiquei morrendo de dó daquele homem. A lepra é assim, corrói, mas antes de corroer, ela anestesia. Eu quero ler uma palavra aqui que Jesus encontrou com um leproso e mostrar para você o lado bom da palavra, tá? Não pense que eu vou ficar aqui acusando ninguém, não. Estou aqui para trazer paz. Está escrito assim, ó. Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O que essa palavra quer dizer para nós? Um leproso encontra com Jesus e diz, Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. E Jesus falou, eu quero ser limpo. Se a lepra aponta para o pecado, e a pessoa encontrou com Jesus leproso e falou, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar, e Jesus imediatamente limpou, eu quero que você medite comigo o seguinte, esse posicionamento do leproso é o mesmo posicionamento meu e seu, quando nós temos um pecado na nossa vida e queremos ser limpo desse pecado. Senhor, eu estou leproso, mas o Senhor pode me limpar, me perdoa.
na hora, é imediatamente, você fica perdoado. Toda vez que você estiver sendo acusado pelo inimigo por um pecado que você cometeu, se arrependa do pecado e imediatamente você está limpo da lepra. Erandi, Deus te abençoe, filha. Seja bem-vinda. Toda vez que você estiver sendo acusado pelo inimigo de uma ação que você cometeu no passado rapaz, filha, e por acaso o inseto está zoando na sua orelha como um besouro, acusando você, chega diante do Senhor e faz igual esse leproso. Senhor, o Senhor pode me limpar, me perdoa, eu confesso meu pecado e eu te peço perdão. E Jesus está aqui para dizer para você, eu quero ser limpo. Imediatamente você fica perdoado. Não tem penitência, não tem carregar a cruz nas costas, não tem rezar não sei quantas Ave Maria, não tem orar de joelho em cima do milho, não tem pagar um preço, uma promessa. Agora tem uma atitude. Jesus falou para ele assim, ó, ao invés de você sair contando para todo mundo, vai lá no sacerdote para que ele testifique que você está purificado e ofereça o sacrifício que a lei manda para servir de testemunho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ao invés de você ir curtir a vida, você vai diante da igreja, dar testemunho de que o Senhor te curou. Testemunho é uma das coisas mais importantes na face da terra para um cristão. Esse é o nosso chamado, ser testemunha, ser alguém que diz, realmente funciona o evangelho, porque eu mudei de vida. Realmente o Senhor é amor, porque eu estava numa vida assim e Jesus me libertou. Ser testemunha, ser alguém que conta o que Deus fez. Tem um monte de gente por aí que fala que é testemunho de Jeová. Graças a Deus eles estão melhorando, eles já estão até falando do Espírito Santo. Antigamente eles não acreditavam no Espírito Santo, falavam que era uma força. Hoje eles já dizem que é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Mas uma vez eu perguntei para um deles assim, me diz uma coisa, qual foi sua maior experiência que você já teve com o Senhor? Ele parou, pensou e falou, um dia eu estava com dor de cabeça e eu pedi e ele curou. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, o maior prejuízo da vida de vocês é que vocês não têm experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a força, é o poder, é a sabedoria, é a inteligência, é a saúde, é a paz, é tudo que você precisar. Deus falou para Moisés assim, quando Moisés perguntou, qual o teu nome? Que nome eu vou falar para Faraó? Deus falou, eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou o Deus de cada situação. E esse eu sou o que sou hoje mora dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, para operar tudo o que você precisar. Ele é o Deus de cada situação. Então faltou pão, ele é pão. Faltou água, ele é água. Faltou saúde, ele é saúde. Faltou paz, ele é paz. Faltou alegria, ele é alegria. Faltou prosperidade, ele é prosperidade. Faltou beleza, ele é beleza. Tudo que você precisar, o Espírito Santo está aí para fazer na sua vida. Basta tão somente você viver o crer no coração, confessar com a boca e descansar. Quando você crê no coração, confessa com a boca e descansa no Senhor, Ele faz. Paulo falou, quando orareis, crendo que já foi feito e assim se fará. Como é que você ora? Você é do tipo que descansa ou você é do tipo que todo dia bate na porta dizendo batei, batei e abri-se-vos-á? Isso quer dizer, todo dia você tem que fazer o mesmo pedido? É isso? Não é, não é. Quem confia, para de pedir. Começa a agradecer. Quem confia, se vende fiado para alguém, não fica ligando todo dia. Ó, não esquece do nosso compromisso. Miro lembra do meu avô. O meu avô, ele vendia fiado para alguém e ele, toda vez que encontrava com a pessoa, ó, covarde, não esquece do nosso compromisso não, tá? E dava aquela risadinha. Quer dizer, não está confiando. Não está confiando. Quando você confia, você descansa. Quando você confia, você
respira fundo e relaxa. Quem confia não fica assombrado. A minha esposa sai de casa para ir em algum lugar, eu não fico assombrado ligando para ela toda hora, rastreando ela, sabendo onde ela está, porque eu confio. Ela também não fica ligando para mim toda hora para perguntar onde é que eu estou, não, porque confia. Quem confia, descansa. Você tem descansado no Senhor? Com relação aos seus erros, você tem descansado no Senhor? Quando você pede perdão ao Senhor, você descansa no Senhor crendo que Ele já fez? Ou você é do tipo que pede perdão toda hora pelo mesmo pecado porque não acreditou ainda que já foi perdoado? A lepra aqui, Jesus falou para o ex-leproso, vai lá e se apresenta para o sacerdote e entrega a oferta que a lei manda para que sirva de testemunho. O Senhor, Ele quer que você e eu que nós entregamos, que nós demos testemunho do que Ele fez na nossa vida. Eu dou testemunho do que Ele fez na minha vida. 3 meses atrás eu estava muito mal, muito frustrado, muito angustiado, muito revoltado com algumas coisas. E eu comecei a pregar aqui, nesse momento oásis. E isso aqui mudou a minha vida. Por que mudou minha vida? Porque eu estou pregando a palavra de Deus. E quando eu prego a palavra de Deus faz efeito na minha vida. E se a palavra de Deus faz efeito na minha vida, e a palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, ô meu amigo, qual é a consequência que o Evangelho vai fazer na minha vida se não é me transformar? Está transformando. Já transformou uma boa parte. Já transformou aquele cara revoltado que só ficava falando do problema que aconteceu em alguém que está falando de futuro, que está falando de esperança, que está falando de amor, que está falando de prosperidade, que está falando de avanço. Porque eu estava vivendo amargurado, eu estava vivendo como vítima, falando toda hora que tinha oportunidade sobre o que fizeram comigo. Mas eu tenho que falar hoje do que Jesus fez comigo. O que Jesus fez comigo? Ele me libertou, Ele me curou, Ele me transformou, Ele está me transformando, Ele está me lapidando. Nós somos uma pedra, um diamante bruto. E o Senhor está toda hora tirando uma faceta. Para quê? Para nos tornar um brilhante, uma pedra preciosa, algo de muito valor. Essa é a intenção do Senhor. Nos levar a um nível mais parecido com Ele a cada dia. E quando eu chegar na estatura do varão perfeito, que é Cristo, aí eu vou ser promovido. Aí eu vou para a glória. Aí eu vou para o céu. Ah, mas o que é isso aí? Significa morrer? Não. Significa montar nas costas da morte e esporar ela como um cavalo até chegar no céu. Morte para cristão é promoção. Não se assusta com a morte, não. A morte para nós é promoção. Desde que você esteja bem com Deus. Agora, se você está vivendo uma vida amargurada, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, aí é perigoso você morrer. Porque você está decidindo viver amargurado, cheio de ressentimento. E aí você vive na depressão, na angústia, no pânico, na doença, em tudo quanto é coisa ruim. Decida viver a vida de Deus. E a vida de Deus passa pelo perdoar. Falei essa semana numa live do meu profissional, alguém falou, como que você fala sobre perdão? Como que você explica perdão? Perdoar é a maior expressão do amor, porque o amor é doar. Perdoar é ir além do amor, é entregar amor para quem não merece. É muito fácil amar minha mulher é doce. Agora, amar alguém que me persegue, isso é perdoar, isso é doar amor além da conta. Então o perdão é a maior expressão do amor. O que você tem que fazer para você viver vida abundante? Você tem que doar, porque é melhor doar do que receber. Ah, mas tem gente que não merece, por isso mesmo que você tem que perdoar. Você tem que doar com mais força ainda. Merecer eu não mereço, merecer você não merece, ninguém merece o perdão. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. Porque Deus olhou do céu à terra em toda a eternidade e não encontrou um justo sequer. Então ele falou, a quem enviarei? Porque na terra não tem.
E aí o Senhor falou: envia-me a mim. Então ele veio e morreu no meu lugar e no teu lugar. E é isso que fez a diferença na minha vida e na tua vida. E eu estou aqui para te dizer que se você tem algum tipo de lepra na sua vida, pecado, algum tipo de falha na sua vida, o Senhor Jesus, Ele está aqui para te dizer assim: eu quero te limpar, ser limpo. E esse leproso, ele ficou limpo imediatamente. Não tem penitência, não tem prazo. Essa conversa de perdoar e deixar a pessoa 6 meses, 1 ano de castigo, para depois colocar diante da congregação para ser perdoado, isso está errado, isso é coisa de homem. É claro que restituir a função é outra conversa. Não estou misturando as coisas aqui. Então o camarada é pastor e ele caiu num pecado. Vai perdoar ele e vai colocar ele de volta no púlpito no mesmo dia? Não, deixa ele num tempo de teste para ver se ele não vai recair. Se ele vai buscar a Deus, se ele vai consagrar a vida dele, tá certo. Restituir a função é outro processo, mas o perdão é imediato. Mas infelizmente as pessoas começam a chamar de lobo alguém que caiu. Fala para as pessoas, às vezes até, se você encontrar, muda de calçada. Eu já vi isso. Talvez a Nilda já viu isso. Ela é da mesma época que eu, no mesmo lugar. Muda de calçada, virou lobo. Nem encontra com essa pessoa. Isso é pecado. Nós somos o único exército na terra que, ao invés de tratar dos feridos, joga pedra. Tem um soldado ferido, caiu na batalha, foi atacado pelo inimigo, pelo inseto e caiu. Ao invés de a gente colocar no ombro como bom samaritano ou em cima da cavalgadura e levar embora para ser tratado na enfermaria, a enfermaria é a igreja. A enfermaria do crente, a enfermaria espiritual é a igreja. E aí, infelizmente, o povo, ao invés de colocar para dentro da enfermaria, joga para fora da enfermaria, para os lobos devorar. Como que uma pessoa vai se levantar espiritualmente se ele não está andando com gente que está de pé espiritualmente? Ele vai começar a andar com gente que está caída espiritualmente. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai praticar mais ainda. Vai ficar pior. Vai se jogar. Ah, já que me expulsaram mesmo, já que ninguém quer nada comigo mesmo, então pelo menos agora vou curtir a vida. É assim que o diabo coloca na orelha, no ouvido das pessoas. Sabe, quando você percebe que alguém está ferido, pega esse ferido e trata das feridas e ama a vida dessa pessoa e leva para a enfermaria. E a enfermaria é a igreja. Infelizmente, a igreja não tem se comportado da forma correta. Ao invés de curar as feridas dos enfermos, enfia um espeto na ferida do enfermo. Acaba de matar. O que Jesus falou? Eu quero ser limpo. Imediatamente foi limpo. Falou, agora vai lá, se mostra para o sacerdote e leva a oferta para servir de testemunho. Porque naquela época, na lei, quando alguém era curado da lepra, o sacerdote era o médico, o curandeiro, alguém que dizia, que declarava, está limpo. Era ele que dizia que estava limpo. E aí entregava uma oferta, uma pomba, conforme as posses da pessoa, uma pomba, uma bezerra, um boi, sei lá, o que fosse. Entregava, conforme as condições financeiras da pessoa. Sacrificava e num ato profético, diante de Deus e dos homens, o ex-leproso estava considerado puro, poderia voltar a conviver na sociedade, conviver com o seu povo, conviver na sinagoga, conviver na igreja. Agora, hoje em dia, infelizmente, ao invés do sacerdote declarar tá limpo, pode conviver, declara tá imundo, joga para fora. Quer saber de lobo aqui? Não. Isso é antibíblico. Isso é anti-amor. Isso é ódio. Isso é contrário à palavra de Deus. Porque Jesus falou:
eu quero ser limpo. Quando? Quando a pessoa falou, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Não é isso que nós falamos quando a gente está arrependido pelo pecado? Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Me purifica do meu pecado. Jesus está respondendo para você agora. Eu quero ser limpo, ser perdoado. Você está perdoado. Se você se arrependeu no coração e pediu perdão, você já está perdoado. Não tem penitência. Você não tem que carregar a cruz, você não tem que carregar pedra, você não tem que ajoelhar no milho. Você tem que arrepender no coração e confessar com a boca. E o Senhor te perdoa imediatamente. E você pode voltar a conviver com a igreja. Ah, mas a minha igreja, não sei o que, não é sua igreja, é sua religião. Sai daí. Vai procurar um povo que ama, vai procurar um povo que te inclui quando você está ferido, porque ainda tem. Ainda tem. Eu falo para você porque eu vivi isso. Eu já cheguei a pegar 2 pastores que caíram em pecado e colocar dentro da minha casa por alguns dias. E depois alugar a casa para essa pessoa e ajudar essa pessoa a levantar. E depois essa pessoa restaurou e hoje é pastor e está pastoreando a igreja. Eu já cheguei a fazer isso com 2. Durante o tempo que eu fui pastor, eu ajudei a levantar soldado caído. Então eu posso falar isso para você. Porque eu ajudei a levantar soldado caído. E depois um deles ainda indiquei para ficar no meu lugar. Assumiu a minha igreja. E eu vou te falar. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você toda vez que nós cairmos em algum pecado. Então, creia. Não tem nenhum pecado do seu passado. Valdeilton, meu brother, seja bem-vindo. Não tem nenhum pecado do seu passado que não possa passar pelo crivo do amor do Cristo e ser limpo imediatamente. Não tem nenhum pecado que você possa cometer. Aliás, existe um. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não tem perdão. Todos os outros pecados, se você cometer. Estava conversando ontem com uma pessoa, e a pessoa está triste, está deprimida, está mal, e eu estava aconselhando ela, e ela falando que não está muito acreditando no amor de Deus. Eu falei, mesmo não acreditando, o amor dele não muda em nada. Mesmo você não confiando, ele continua te amando do mesmo tanto. E lá na frente, em nome de Jesus, nós vamos nos alegrar com a sua vitória. É assim que eu creio, e é assim que eu falo. Então, não tem nada que você possa fazer para diminuir o amor de Deus na sua vida. E não tem nenhum pecado que você possa cometer que Jesus não possa te perdoar imediatamente, quando você se arrepende e confessa. O leproso chegou diante do Senhor e falou, Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus falou, eu quero ser limpo. Imediatamente. Agora, vai dar testemunho. Vai lá na sinagoga, vai lá no sumo sacerdote e oferece a oferta que a lei manda para servir de testemunho. E a ênfase aqui que eu quero dar não é a oferta. Você não tem que dar uma oferta porque você foi curado. Não, nós estamos vivendo na época da graça. E graça é favor imerecido. Mas você tem que dar testemunho. Essa é a ênfase que eu quero dar aqui. Então eu falei no começo da live que a Nilda, como manicure, ela pode pregar o evangelho o tempo todo. Toda vez que uma mulher contar uma história triste, ela conta uma história alegre que Jesus fez. E se a mulher contar uma história alegre, ela pode contar uma outra história alegre para manter a sintonia. Uau, que delícia. Eu posso te contar um testemunho também que Deus fez na vida de alguém que eu conheço? Aí vai lá e conta. E tá o evangelho lá, ó, permeando o ambiente. É a melhor coisa. Porque, no geral, se você não fizer isso, começa uma pessoa a falar mal de outra pessoa, e falar mal de política, e falar mal de não sei o quê, e fica aquele ambiente horroroso de gente falando mal de gente. Mas quando a gente pratica o amor de Deus, e coloca o amor de Deus em ação, o evangelho em ação, a gente começa a aumentar a sintonia do ambiente. Um ambiente de amor, um ambiente de fé, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de cura. E daqui a pouco Deus está usando gente para curar a gente, para libertar a gente, para se transformar a gente. Isso é o nosso chamado. Isso é a nossa missão. Isso
é aquilo que Deus nos criou para tal. Ser boca de Deus na terra. Ser testemunho de Deus na terra. Aí eu dei testemunho do meu primo Miro, que está na live, que é aposentado. Encontrar aqueles homens que ficam jogando bocha, que jogam dominó, que joga, sei lá, qualquer outra coisa na praça, Miro. Senta com eles e brinca de dominó com eles e aproveita uma deixa para pregar o evangelho. Olha, você tá vendo aqui, ó, dominó encaixa peça com peça, tá vendo? Eu quero falar uma história para vocês. Deus, quando une uma mulher com um homem, ele encaixa peça com peça. Só que tem uma coisa, Deus, ele completa o homem quando ele coloca a mulher junto com ele, porque tudo que o homem não tem, a mulher tem. Pronto, jogando dominó, você já começou a pregar o evangelho. Se estiver jogando baralho, você pega lá o rei e fala, eu quero te falar de um rei sobrenatural, e começa a pregar o evangelho. Todo lugar que você quiser, você vai arrumar uma forma de pregar o evangelho. E hoje a palavra aqui está falando o seguinte: um leproso encontrou com Cristo em Mateus 8 e falou, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E Jesus falou, eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. E lepra aponta para pecado. E pecado é uma coisa que você é perdoado imediatamente quando você se arrepende e confessa para o Senhor. Não tem penitência. Infelizmente tem gente que fala, vai lá rezar 300, não sei o quê, vai lá ajoelhar no milho, vai orar tantas, vai lá carregar a cruz, um monte de penitência. Não existe isso, gente. Não existe isso. O pecado é perdoado na hora que você se arrepende e confessa. Então, meu incentivo para você, meu irmão, minha irmã, alguém que porventura está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. Eliette, minha prima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sabe, quando você estiver vivendo um tempo de dificuldade, de crise, você está no deserto. Esse momento aqui é para você, é o momento do oásis. Eu quero te convidar agora para convidar Jesus para entrar no seu coração. Para dizer para ele, Senhor, se tu queres, podes me limpar. E Jesus está dizendo para você nesse momento, eu quero ser limpo. Você quer ser limpo? E essa palavra aqui, essa oração que eu vou fazer, não é para ninguém que está aqui na live, tá? Porque eu sei que todos aqui são cristãos. Mas o meu alvo nessa live, nesse canal, é encontrar pessoas que estão em momento de deserto. Então, você compartilha essa live com pessoas que não são cristãs, porque é para isso que eu faço isso aqui. A palavra serve para a gente sempre. Mas o meu alvo é encontrar pessoas que estão vivendo acusadas pelo inferno, achando que não tem mais jeito na vida dela. E essa palavra pode transformar o coração dessa pessoa. Eu sei que a Eliette é tua esposa, Miro. Você acha que eu não lembro o nome dela? Já comi a comida dela. Então, eu vou orar. E você que está vivendo esse momento de dificuldade, de acusação, ouvindo vozes dizendo que para você não tem mais jeito, que para você a única coisa que pode mudar a história é a morte, que Deus não te ama, que o Senhor, Ele foi maldoso com você. Se você está vivendo alguma coisa desse tipo, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Eu quero te convidar a experimentar do amor de Deus. Ore comigo. Diga, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero sentir esse amor. Toca a minha vida, Senhor. Me limpa, Senhor. Purifica o meu pecado, Senhor. Perdoa as minhas faltas. Me enche dessa alegria que a Tua palavra diz. Alegria indizível. Alegria que não se pode explicar. Me enche dessa paz que a Bíblia diz que o mundo não conhece. Deixa eu conhecer essa paz. Me enche da Tua vida, Senhor. A vida abundante que o Senhor veio para me dar. Me enche do Teu amor, Senhor. Esse amor que lança fora todo o medo, que lança fora o pânico, que lança fora a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza.
Me enche desse amor, Senhor, para que eu possa conhecer o Senhor de fato, porque até hoje eu tenho ouvido falar de Ti, mas eu quero ver o Senhor tocar na minha vida, eu quero sentir a Tua presença. Me enche do Teu amor, Jesus, o amor que foi capaz de orar por aqueles que estavam Te matando no Calvário. Me enche desse amor, Senhor, o amor que é capaz de perdoar, expressar amor além da medida. Senhor, em nome de Jesus eu peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me enche do Teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa viver uma vida exitosa, para que eu possa viver uma vida alegre, para que eu possa viver uma vida de testemunho, para que eu possa viver uma vida de paz, para que eu possa ser sustentado pelo Senhor no momento da tempestade, para que eu possa olhar para o Senhor e ouvir a Tua voz, não ouvir as ondas do mar e não olhar para as ondas do mar. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E eu declaro, estou nascendo de novo. Já não há condenação na minha vida. Eu não aceito mais nenhuma acusação do inferno. E eu declaro, em nome de Jesus, vou viver vida abundante, vida de paz, vida de alegria, vida de amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu te aconselho a procurar uma igreja e pedir para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiba que quando você é batizado, você está cumprindo a vontade do Pai. E quando você cumpre a vontade do Pai, você ouve do Pai. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A consequência de ser filho de Deus é desfrutar de vida abundante, é ser um vencedor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e maravilhoso, em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe. Amo vocês. Deus abençoe. Forte abraço.